Consequentemente, o que que ele fazia? Ele buscava coisas mais parecidas com aquele conteúdo, mais parecido com aquela tonalidade, com aquele som, e ele conseguia ir repetindo, ir reproduzindo e, consequentemente... Hello guys, welcome to another video. Nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai estar falando sobre accents, sobre sotaque, certo? Você sabe o que seria um accent, um sotaque, gente? O sotaque é uma variaçãozinha, né? Cada região fala. Aqui no Brasil tem bastante, né? Fala um jeitinho diferente. Isso é até uma coisa bem interessante que me lembrou, quando eu trabalho com os alunos e tal, eles costumam falar assim, pô, mas eu não entendo o que o outro cara tá falando e tal, não sei o quê. Aí eu estava conversando com uma aluna, e ela era lá da Bahia, certo? Aí eu falei assim, pô, olha só, você percebe que, tipo assim, o baiano, ele fala de um jeito, certo? Ela, tipo assim, tem palavras que a gente usa lá e coisas que aqui no Rio vocês falam completamente diferente. Não é nem só o sotaque também, mas até as maneiras, as coisas que você se fala para essas coisas, não é? Ela, é a mesma, então, mesma coisa que tem uma coisa com o inglês também. Quando você está falando inglês, quando você está aprendendo um novo idioma, também tem outras maneiras de expressões que você acaba pegando e tendo que aprender também, porque é uma coisa de sotaque, né? Eu tô indo de sotaque, mas eu tô indo uma outra tangente aqui. É um negócio de sotaque, mas também tem a ver com as coisas culturais, né? Tipo, tem todo um aspecto cultural do idioma, entendeu? Isso faz sentido para você, gente? Você já foi para alguns lugares do Brasil também, já deve ter percebido isso, né? Sim, minha esposa é baiana, então sotaque eu entendo bastante. E não só de sotaque, mas tipo assim, tem coisas que ela fala, né? Coisas que às vezes pra gente aqui do Rio, que a gente, tô falando do Rio, tá? A gente que é natural do Rio, a gente fala, usa algumas expressões para definir algumas coisas que lá eles usam uma outra situação, né? Sim, tinha um exemplo aqui é o cuscuz. Cuscuz, a gente fala assim, cuscuz pra gente é o branquinho, né? Feito com tapioca. Lá o cuscuz é o cuscuz amarelo de milho. Exato, exatamente. Então tem esse lado também, tem esse lance. E também, assim, né, nos Estados Unidos, eu vivi eu morei muito tempo nos Estados Unidos, tem vários sotaques de lugares diferentes, né? E isso é até uma coisa interessante, que, tipo, como que você consegue reconhecer os sotaques, né? E é uma coisa que eu sempre acabo voltando, sempre falando muito aqui no canal, que é você ter muito conteúdo entrando, ou seja, se você está sempre escutando muita coisa diferente, você acaba conseguindo pegar e entender os sotaques diferentes. Você começa a perceber, tipo, pô, fulano ele falou de uma forma diferente. Aí, então, tipo, já de cara você consegue começar a perceber, pô, fulano ele fala assim, pô, ele deve ser lá de Nova York, ele deve ser lá de Los Angeles, ou ele deve ser do Texas e tal. Então, tipo assim, é claro que nos Estados Unidos é um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais homogêneo, né? Eu acho que no Brasil a gente percebe um pouco mais, tipo assim, o nordestino ele fala de um jeito completamente diferente que o carioca ou de um sulista fala. Você já percebe logo de cara, né? Mas conforme você vai tendo cada vez mais exposição, vendo mais coisas, você consegue começar a reconhecer diferentes sons e aí você consegue perceber, tipo, pô, essa pessoa fala diferente e você começa a reconhecer padrão, né? Porque o seu cérebro ele automaticamente já reconhece certos padrões. Já vê, pô, aquela pessoa fala daquele jeito que ela é lá do sul do país, ou é lá do Nordeste. Isso acontece a mesma coisa nos Estados Unidos também, também é um país continental e mais parecido com o nosso também, entendeu? E aí, consequentemente, você acaba conseguindo pegar também os sotaques ingleses, né? Você consegue perceber o sotaque inglês, Jean? Esse meu nível de compreensão definitivamente não. Mas tem uma coisa curiosa que aconteceu comigo. Eu jogando online, eu jogo bastante online e jogo servidores americanos. Aí entrou uma pessoa, né, uma mulher já, e o pessoal jogo antigo, o pessoal mais velho que acaba jogando, a galera 25, 35 mais. Aí ela se apresentou, era nova ali no grupo, ela se apresentou. Aí alguém imediatamente falou: Ah, você, se eu não me engano, você é ali da Califórnia, da costa oeste, né? Aí falou: Eu reconheço esse que é Alabama, agora eu não consigo lembrar, mas alguém já apontou de cara. A garota só se apresentou. E assim, isso para mim passou batido, mas para eles lá foi assim: ó, clique. Eu lembro que eu vi um vídeo, tipo um documentário, né? Eu tenho uma pessoa que ele é tipo, ele reconhece exatamente o sotaque de onde é, da cidade e tal, do estado, né? Que esse aí já me falou de um estado da Alabama, né? Então, tipo assim, tem uma maneira de falar daquilo ali. Então, tipo, é uma coisa muito. Aí que você percebe também que a linguagem é uma coisa muito viva, né? Muito, tipo, é vivo esse processo todo de comunicação, entendeu? E aí eu venho com uma pergunta, né, para as pessoas, eu vou até perguntar aqui pro Jânio, tipo, você tem vontade quando você está aprendendo inglês? Qual é o interesse por um sotaque, assim? Você tem vontade de ter um sotaque? Que tem gente que acaba consequentemente desenvolvendo e tal, e eu vou até falar um pouco mais para frente como que as pessoas conseguem desenvolver melhor esse sotaque, né? Isso faz diferença para você, Jânio? Você vê uma importância nisso? Olha, assim, o contato que eu tive
dessa galera, assim, jogando online, sempre foi bem receptivo e a galera sempre achou até legal. Eles usavam uma expressão agora, acho que era bora peculiar accent. Aí perguntava de onde é que eu era. E teve uma vez que foi brabo, cara, que eu acho que eles perguntaram se eu era, se eu não me engano, se eu era espanhol ou se eu era. Eu fiquei até meio triste assim. Eu falei, pô, meu sotaque tá tão ruim assim pra achar que eu falo espanhol, cara. Porra, eu falei, pô, meu inglês tá zero aqui, então eu fiquei triste aquele dia. Ah, não, porque é aquela coisa, né? Tipo, os americanos, né, pro ver a parte do sul, né? América do Sul, né? América do Sul tudo é espanhol, então tudo é hispano, né? Então, tipo, eles meio que simplificam tudo. Não vê o Brasil lá, o continental lá, que é aquela coisa grande toda, né? Até o português também acho que não é tão bem reconhecido assim, né? Aí acaba simplificando para essa parada do espanhol. Mas é uma coisa interessante, tipo assim, você mesmo falando, né, tendo esse desenrolo, mas as pessoas já conseguem perceber, tipo assim, pô, você fala diferente, você deve ser de algum determinado lugar. O que eu quero saber, tipo assim, isso daí você vê como uma coisa ruim e tal, de estar falando de uma forma diferente? Porque tem gente que fica assim, pô, mas eu não quero perder meu sotaque, eu quero falar de um jeito, falar igual americano, falar igual gringo e tal. O que você acha disso? Acho que seria um sonho mesmo não ser detectado. Passar ali batido e ninguém descobrir que você não é. Você, né, você não é nativo e tal. Sei lá, parece que é uma marca. Não vejo como algo positivo, não. Eu tentaria aprender a falar com o mínimo de sotaque possível. Pelo menos é o que eu acho que eu tentaria, né? Eu já acho um pouco ao contrário, né? Tipo, às vezes as pessoas, tipo assim, pô, fala, você tem que falar certinho e tal, não sei o quê. Mas no fundo, é perceptível que é muita coisa diferente, né? Muito nuance, né? Muito coisa, né? Detalhe e tal, que é falado de um sotaque diferenciado e tal. Então, assim, se você fala de uma forma diferente, é uma característica sua, né? do seu ser, de onde você veio e tal. E é claro, você consegue ir tirando isso com o tempo, né? Mas como que você tira isso? Como é que você tira, tipo, ah, não, eu falo igual a espanhol, por exemplo, já estava falando, ah, eu falo igual lá da Espanha e tal, ou da América do Sul. Como é que eu consigo falar mais igual ao inglês? Tem uma coisa que eu acho muito importante, muito válida, né? É que é você escolher, certo? Quando você está fazendo o seu estudo, você está fazendo o seu aprendizado, na sua jornada de aprendizado para um novo idioma, para o inglês, nesse caso, o que você tem que tentar fazer? Você escolhe uma pessoa, certo? Onde existe muito conteúdo dela, né? Para você conseguir estar sempre ouvindo e sempre tentando repetir e entender como que aquela pessoa fala daquela forma, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um colega que ele aprendeu a falar inglês morando aqui no Brasil e tal, só que ele, né, já bem fluente, fala e tal. Aí ele falou, abriu a boca e falou assim, pô, você vê muita coisa lá da Inglaterra, né, lá dos ingleses, né? Você, não, tem uns shows lá que eu adoro ver, tem um ator que eu gosto de ver assim, então, tipo assim, como que ele conseguiu desenvolver isso, né? É tudo uma coisa que eu sempre volto, que é o quê? O inglês e o aprendizado de idiomas é uma coisa mais intuitiva. Então, como é que foi intuitivo para ele aprender e já falar, já com sotaque inglês? Você já percebe logo de cara que ele fala com sotaque inglês. Eu falei assim, pô, eu não consigo fazer isso, porque para mim já é tão natural falar igual um americano mesmo e tal, né? Tipo, o pessoal fala, tem sotaque mais de americano mesmo. Mas enfim, aí eu já percebi logo isso de cara, entendeu? E como que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu fazer isso porque ele se expôs e viu muito conteúdo, muita coisa dos ingleses lá, entendeu? Então, tipo, à medida do tempo que ele vai vendo aquilo ali, que ele vai repetindo aquilo ali, ele começa a ficar, tipo assim, pô, ele começa a desenvolver aquilo ali, ele começa a falar de igualzinho aquela forma também, entendeu? Faz sentido isso, Jean? Eu queria, viu? Eu queria ser o sotaque do Lorde inglês. Eu fiquei com um pouquinho de inveja aqui desse cara, viu? Do Lorde quem? Eu queria ter o sotaque do Lorde inglês, né? Não o sotaque aí do. Mas aí é uma coisa que você consegue desenvolver, já. Tipo assim, é só você pegar, que parece uma coisa muito simples, né? Só que é muita coisa, tipo, é o tempo que você precisa fazer aquilo ali, né? E é aquilo que a gente sempre volta, né, para os três pilares, né? Você tem que dar aquele estímulo. Qual foi o estímulo que eu falei? Ver alguma coisa no meu sotaque desejado, né? Falar igual inglês, igual inglês, por exemplo. Mas eu quero ver aquilo ali e tá sempre vendo muito conteúdo daquilo ali e tentando repetir aquilo ali. Aí você começa a perceber melhor e consegue repetir os nuances daquilo ali. Só que assim, é um processo, né? E se você curte esse processo, você tem a afinidade para fazer isso daí também, aí que fica tudo mais fácil, entendeu? Então, tipo, se você consegue começar a desenvolver muito interesse e achar bonito, belo demais esse sotaque e tal, então, igual esse colega que eu tinha comentado antes, ele já achava no máximo, né, as pessoas que falam assim. Então, tipo assim, ele já escutava e falava assim, caraca, é isso que eu quero falar assim, né?
no inconsciente mesmo, provavelmente dele era assim, entendeu? Então, tipo, consequentemente, o que que ele fazia? Ele buscava coisas mais parecidas com aquele conteúdo, mais parecido com aquela tonalidade, com aquele som, e ele conseguia ir repetindo, ir reproduzindo, e, consequentemente, na hora dele começar a falar, começar a colocar o inglês para fora, que é uma das últimas coisas que você tem que tentar fazer, né? Primeiro, você tem que tentar consumir bastante conteúdo, ele começou a falar igual um lord inglês, como já tinha falado antes, né? Mas então, uma outra coisa que eu queria apresentar, tipo assim, se isso daí realmente é uma coisa importante para você. Como a gente tinha comentado antes, eu acho mais importante você conseguir falar e ser entendido, entendeu? Mas se você quer dar o próximo passo mesmo da sua jornada, da sua fluência e tal, você começa a fazer exatamente isso que eu estava comentando antes, que é o quê? Principalmente, escolher uma pessoa, certo? Ou escolher um show, ou se for um filme é uma coisa muito curta, certo? Então você fica repetindo aquele mesmo filme, e, tipo assim, mesmo que seja o mesmo ator fazendo um outro filme, ele usa tonalidades diferentes. Então já fica a dica aí. Então, tipo assim, se você quer realmente desenvolver isso aí, é legal você escolher uma série, um show, um TV show, né, um seriado de televisão, e aí, ou uma pessoa, ou um podcast, uma entrevista, onde você consegue escutar bastante daquilo ali. E sempre, enquanto você está escutando, você tenta estar repetindo aquilo ali mesmo para você mesmo. E repetir não é só repetir internamente, que isso é uma coisa que eu falo também no início, você tentar repetir internamente, mas também tenta repetir para fora, para você perceber. Pô, a pessoa tá falando, você escutou aquilo ali, deu aquele estímulo no seu ouvido, e você está tentando reproduzir a mesma coisa na hora que você estiver falando também, entendeu? Então a pessoa falou, você escutou, só que você tem que escutar, processar e tentar falar da mesma forma, entendeu? É parecido com a gente que é músico, já toca música também, quando você toca alguma coisa de ouvido, né? Não sei se você já chegou nesse nível de tocar com o seu instrumento aí, já. Ah, já, com certeza. Meu pai, seu tio, ensinou muita coisa pra gente. Ele falava como a gente acaba reproduzindo sem querer a sonoridade daquele artista ali, de tanto que você escuta aquele artista ali, sem querer você, meio que inconsciente, intuitivamente, você vai buscar e já tá fazendo a sonoridade parecida. Exatamente, é Muito, bem muito, muito parecido. legal isso. Exatamente, é bem parecido, tipo, mas como que você tem isso? Conforme muita mais você ter mais exposição, mais vendo aquilo ali. Inconscientemente você acaba reproduzindo aquilo ali. Então você consegue usar a mesma coisa para o inglês também, entendeu? Fazendo isso, escutando e tentando colocar para fora do mesmo jeito. Talvez você não vai falar logo de cara, tipo, pô, não falou exatamente a mesma coisa. Entendeu? Não saiu com o mesmo som. Se não saiu com o mesmo som, você tenta, continua nesse processo que só o fato de você perceber que você não conseguiu falar com o mesmo som que você escutou, você começa a perceber na próxima vez que você for fazendo de novo, você já consegue criar melhor esse processo e conseguir repetir melhor exatamente como que era aquilo ali. Mas, eu acho que é isso. Acho que é isso é o vídeo bem mais avançado, né, pra galera, né? Pra galera que quer desenvolver algum sotaque assim, né, Jânio? Conteúdo de alto valor aí, alta qualidade. Cara, eu sempre tive esse problema dos 5, 6 anos para cá, porque eu joguei, né, joguei muito com um americano, e eu nunca imaginei que eu poderia me beneficiar da situação de sotaque, quando na verdade eu sempre olhei com uma parada prejudicial, tipo, ah, meu Deus do céu, eu vou falar aqui, a galera vai achar que tá ruim, não vai me entender, entendeu? Bem interessante essa abordagem. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa que o principal é você conseguir ser entendido, entendeu? Mas se você quiser ter esse sotaque e tal, realmente, por exemplo, eu brinco com alguns sotaques também, né? Então eu tento fazer um sotaque meio que do jamaicano, né? E tal, tento falar assim. Mas só que o inglês eu não consigo falar. O inglês, o meu sotaque, a minha maneira que eu falo sempre sai igual americano. O que que eu preciso fazer? Preciso ver mais conteúdo em inglês, dos ingleses lá, para conseguir depois botar aquilo ali para fora. Mas isso daí já é uma coisa bem mais avançada também, né? Não é de se admirar, né? Você praticamente nasceu lá, né? Eu lembro, entregando minha idade aqui, parte 3 ou 4, né? A gente vai fazendo os vídeos, né? Entregando. Eu lembro quando tu chegou aqui de volta no Brasil, cara, eu tinha dificuldade de entender você falando português, cara. Tu veio muito carregado, muito carregado. Agora que teu carioquês já está mais fluente, entendeu? Agora Já eu chiou quero S, entendeu? O carioquês já tá ficando fluente. Agora tá bom. exatamente. Isso daí é uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, principalmente que estão me conhecendo e tentando aprender mais comigo, que é o quê? Tipo, eu tive que reaprender o português, né? Que quando eu voltei para o Brasil, eu tive que aprender o inglês lá, bem novinho, quando eu fui lá. E quando eu voltei, já tanto tempo sem ver português, sem nada, eu já tava, tipo, já falava igual meio gringo mesmo, né? Bem carregado mesmo, né? E aí, aos poucos, foi desenvolvendo e hoje já falo igual mais ou menos um carioquês aí. Eu acho que já dá para perceber logo de fato, né? Porque
até revelando um pouquinho, né, um pouco da história aqui, é interessante, mas é uma coisa bacana. Eu, quando eu voltei para o Brasil, eu fui morar em Natal. E aí fui morando em Natal e tal, um tempão. Só que aí, tipo, para mim, tá sendo falado português lá, normal, entendeu? Aí só que depois a gente veio para o Rio. Só que nisso eu continuei fazendo algumas amizades lá de Natal. Tem até um amigo meu que veio aqui para o Rio visitar e tal. E eu começando a conversar com ele, a trocar mensagem de áudio e tal, e quando ele veio aqui pro Rio, eu falei assim, caraca, cara, pô, realmente é muito diferente, né? Uma coisa que eu, quando eu cheguei pro Brasil, não percebi isso. Só que agora, depois de tanto tempo que você já vive no Rio de Janeiro, já fala com tanta gente, já tem essa maneira já de falar, você consegue perceber, eu consegui perceber melhor essa diferença, que é uma coisa que eu mesmo não consegui perceber logo de cara. Que é uma coisa que você também provavelmente vai passar. Quando você está vendo um vídeo em inglês, né, você não consegue perceber como é um americano que está falando, certo? Então, tipo, como que você vai conseguir fazer isso? A mesma coisa que aconteceu comigo. E intuitivamente também, né? Morei muito tempo no Rio, falando com um monte de gente do Rio, você acaba falando igual uma pessoa do Rio. E aí comecei, quando eu escutei aquilo ali de novo, você já percebe a diferença. É uma coisa que você pode tentar fazer. Você vê muita coisa dos americanos, vê muita coisa dos ingleses, entendeu? Que aí você começa a perceber melhor a diferença para você conseguir estar reproduzindo aquilo ali, beleza? Então, gente, para lembrar, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também, como todo o povo, né, que fala inglês, né, não pode dizer todo mundo, né? Tem sotaques diferentes. Eu acho que é muito bom você aceitar do jeito que você fala também, entendeu? Isso também é muito importante. E tentar ser entendido da melhor forma e também já sabendo já, pô, eu quero falar assim e tal. Escolhe uma pessoa, entendeu? Independente se você quer falar com sotaque ou não, é muito importante você escolher alguém que você possa escutar bastante e você está conseguindo reproduzir aquilo ali. Porque à medida que você consegue escolher uma pessoa, você consegue reconhecer melhor e aí você já consegue reproduzir melhor também, que depois que você reconhece, você consegue reproduzir aquilo ali. Então, galera, se inscreve no canal se você não está inscrito, curte aí, comenta, compartilha aí. Até a próxima, galera. Tamo junto. Bye, bye.